Hoje, eu não sei por qual motivo alguém em uma igreja não iria querer se arrepender da prostituição, mesmo tendo tido a chance dada pelo Senhor Jesus para fazer isso. Não tem cabimento alguém continuar nesse erro, que é algo que estraga a igreja, prejudica. A prostituição é um fermento que pode produzir o fim da igreja. A igreja pode sofrer várias e graves consequências por causa dessa situação, desse problema que se chama prostituição. A igreja não pode se prostituir com ninguém. A igreja já tem o seu Senhor, a quem deve amar sinceramente e ser fiel a Ele até a morte. Não pode ficar procurando amantes ou coisas com as quais possa se prostituir. Isso é algo errado e não pode existir na igreja em tempo algum. É preciso que se entenda isso. Por isso, nem você, nem eu podemos incitar prostituição para a igreja. Ninguém em tempo algum pode fazer isso. Não tem cabimento alguém fazer tal loucura. Então, é preciso parar e pensar sobre isso. Porque é preciso entender que o Senhor Jesus dá a oportunidade da pessoa se arrepender. Dá até um tempo para ela se arrepender. Mas, como hoje vamos ver aqui, no caso, a oportunidade que o Senhor Jesus deu para que alguém se arrependesse, ela não quis se arrepender em tempo algum. E continuou prostituindo a igreja, praticando coisas erradas. Fez a igreja praticar coisas erradas, que o Senhor Jesus não aprova nem concorda em tempo algum. Então vamos ler aqui esse texto que fala claramente a respeito disso. Esse texto está aqui no livro de Apocalipse de João, capítulo 2, versículos 20 e 21. Era algo que estava acontecendo na igreja que estava na cidade de Tiatira. Olha o que está escrito aqui, ó. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Então, ele fala claramente a respeito disso, sobre essa mulher, que aqui é chamada de Jezabel, uma profetisa, que estava ensinando aos servos a praticarem, ou melhor, que estava seduzindo os servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, dois erros gravíssimos que estavam acontecendo naquela igreja ali. Que era seduzida por uma mulher que ensinava coisas erradas. Hoje está acontecendo isso também por aí. Porque em muitas denominações por aí, existem muitas apóstolas, pastoras, bispas, ensinando alguma coisa errada. Pode ser prostituição, ou pode ser comer coisas sacrificadas aos ídolos, ou outras coisas tão graves quanto essas. E talvez o Senhor Jesus dê tempo para as pessoas se arrepender dessas práticas e obras erradas, que ela incita as pessoas a praticarem, incentiva. Então, isso é um erro do qual é preciso se arrepender. Quem
Quem tomar essa decisão firme de se arrepender mesmo, sinceramente, dessas práticas erradas que são incitadas muitas vezes para outras pessoas praticarem, coisa que desagrada profundamente o Senhor Jesus, porque Ele não quer essa sujeira, essa contaminação, essa sedução sendo incitada para os seus servos, ou seja, para a igreja. A igreja não pode ser envolvida e enredada por essas coisas em tempo algum. Isso é sujeira, é perversidade, é algo que o Senhor Jesus não dá a sua palavra de aprovação, e sim é uma palavra de condenação. Ele condena essas coisas. Então, cabe a você e a mim agora entendermos isso, porque não podemos continuar vivendo assim. A igreja não pode passar por isso, em tempo algum. Então, é preciso que aconteça um arrependimento. O Senhor Jesus está dando um tempo para que a igreja hoje se arrependa dessas coisas. Essas mulheres que estão por aí têm que se arrepender dessas coisas. Se arrepender mesmo. Mas se, como no caso aqui da igreja, aquela mulher não quis se arrepender, pode ser que hoje muitas mulheres por aí não querem se arrepender. Aí é problema delas. Então, é preciso sim se arrepender. E eu espero que as mulheres que estão nessa condição hoje caiam em si, caiam na real, ouçam o que o Espírito diz às igrejas e principalmente a si próprias para se arrependerem. Esse arrependimento tem que produzir algo bom na vida dessas pessoas, uma mudança. Porque ninguém pode continuar na teimosia perversa de querer continuar seduzindo os servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, isso é grave demais. E ninguém pode continuar agindo dessa forma. Então agora é hora de se arrepender. E eu espero que esse arrependimento possa ser sincero e profundo mesmo, em cada pessoa. Eu espero que as mulheres que estão nessa condição hoje abram os olhos, acordem, despertem, caiam em si, caiam na real. Que o melhor a ser feito agora é se arrepender dessas obras erradas, que não podem continuar contaminando a igreja com essas coisas. Não pode continuar mesmo. Então, se existe alguém nessa condição, essa palavra é para você hoje. Se arrependa. Se arrependa mesmo. E procure não incitar mais ninguém a praticarem coisas erradas. Não seduza ninguém a praticarem coisas erradas. Como está escrito aqui nesse texto. Que é muito bem claro, aliás. É um alerta para a igreja hoje. Porque, infelizmente, hoje dá para se ver, dá para se notar claramente que muitas denominações por aí, onde existem mulheres ensinando o que não devem, nessas igrejas, infelizmente, isso é o que está acontecendo. Então, é preciso parar e pensar a respeito disso agora. Porque esse texto aqui, ele é muito bem claro e simples, de fácil compreensão, para que ninguém se engane mais. Tudo foi esclarecido por esse texto. É bem claro o que deve ser feito. E o que deve ser feito é se arrepender. Portanto, se arrependa sim. Essa é a palavra para você. Essa mulher aqui não quis se arrepender. Não cometa o mesmo erro que ela fez. Hoje, não cometa mais esse erro. Então, é necessário sim se arrepender. Para que assim a igreja possa voltar
a ser uma igreja pura, sem mácula, sem dolo algum. Que seja uma igreja que tenha simplicidade e pureza devidas a Jesus Cristo. O Senhor da igreja ainda é Ele, sem dúvida alguma. Então, isso tem que ser algo que tem que partir da pessoa. Ninguém vai obrigar ninguém a fazer isso. Esse arrependimento tem que ser espontâneo, da própria pessoa em si. Então, eu espero que isso aconteça. Porque quando isso acontecer, com certeza a igreja vai se purificar de todos esses erros. Vai se limpar dessa sujeira, dessa coisa nojenta, que não pode existir na igreja nem por algum. O que deve existir na igreja é pureza, simplicidade, é humildade, seriedade, santidade. Porque a igreja tem que se separar das coisas erradas que existem por aí. Se separar mesmo. E nunca deixar que essas coisas possam infectar as pessoas. Não dê lugar ou ocasião para essas coisas em tempo algum. Agora é hora da igreja realmente viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, se limpando dessas coisas completamente, dessa sujeira, se lavando, para que mantenha as suas vestes brancas, para que seu corpo, alma e espírito se mantenham limpos, para que seu modo de pensar, de falar e de agir estejam de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Essa é uma mensagem para a igreja, hoje, baseado nesse texto aqui, que foi escrito para a igreja que estava na cidade de Tiatira, lá ainda no primeiro século. Hoje estamos no século 21. E agora, se essas coisas estão acontecendo, isso tem que acabar. E para acabar com isso, é só se arrepender mesmo. Então eu espero que isso aconteça com a igreja hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.